Dia. Aí. Bom dia, desculpa que eu... Vamos nos colocar de pé, queridos irmãos, irmãs, vamos orar ao Senhor, dar graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Pai querido, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado porque nós estamos na casa do Senhor. Esse é um dia de bênção, domingo de manhã, domingo à noite, oportunidade de estar na tua casa, de procurar entender e compreender e fazer a tua vontade. Ó Deus, sê conosco, derrame sobre nós do teu Santo Espírito, encha-nos, ó Deus, com a tua presença. Ó Pai bondoso, fala ao nosso coração, abençoa as crianças, abençoa cada um dos adultos, abençoa quem está aqui, quem está fora, que a boa mão do Senhor permaneça sobre nós. Nós oramos nesta manhã e oramos agradecidos, porque a bondade do Senhor tem sido derramada sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Sê conosco, Pai, nos abençoe, e que essa manhã possa agradar o coração do Senhor também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 266, 266. Se quiser pegar a Bíblia, vai ser projetado ali também. Luana vai projetar. Hino 266, Rude Cruz. De cruz se erigir, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, esse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, o meu gozo será. Mas um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nele a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, o meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz,
a coroa Jesus me dará. Vamos assentar? Convidá-los, irmãos e irmãs, para um tempo de oração. 1 Tessalonicenses 5:18 chama a nossa atenção para estes: orai sem cessar. Orar o tempo todo, não parar de orar. Na verdade, versículo 17: orai sem cessar, orai sem parar. Alguém fez uma mensagem e falou sobre esse texto, que a gente precisa orar como a gente respira, e sem oração não tem vida cristã, sem oração não tem paz no coração, sem oração não tem vitória, sem oração não há comunhão profunda com o Senhor, sem oração não há adoração e não há louvor, porque também na oração a gente adora, louva e bendiz o nome do Senhor. E é um privilégio poder orar, conversar com Deus. Não precisamos de intermediários, né? Não precisamos de ninguém para fazer um acesso nosso com o Pai. Ele ouve. E essa é a certeza nesta manhã, que o Senhor ouve a nossa prece, ouve o nosso clamor. Vamos lembrar os nossos pedidos de oração. Tia Edi está em casa já, mas ainda fraquinha, né? Está precisando de muitos cuidados. Seu Fernando também continua tratamento. Quem mais? Me ajudem aí com os... Dona Maria Helena também está participando online. A Vladirene e a família toda, né? Lá na casa da Dona Zimar. Ele colocou a foto da mãe também, né? Isso. Então vamos ter um tempo de oração. Depois de um tempo de oração, convidar a irmã Denise para vir aqui à frente e orar, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o único digno mesmo de toda a nossa adoração, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, casa de oração, casa de adoração, Pai. Queremos mesmo que o Senhor aceite mesmo o nosso culto, Pai. Mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo nós tendo tantas coisas, ó meu Deus, mas que o Senhor aceite mesmo a nossa vida como uma forma de adoração ao Senhor, Pai. Pai querido, a tua palavra manda, nos ordena que a gente ore sem cessar, Pai. A gente nem sabe o que é isso, Pai, porque a correria do dia a dia, tantas labutas, Pai, mas que a gente tenha isso aí no nosso pensamento, Pai, que a gente ore em todo tempo, em toda oportunidade, Pai. O Senhor, quando a gente estiver fazendo as nossas tarefas, que o Senhor nos dê a alegria de a gente estar orando, Pai, que ela jamais venha a ser um peso, Pai, mas que a nossa oração seja leve, tenha leveza diante da majestade do Senhor, diante da cruz de Cristo, Pai. Obrigada por essa cruz, Pai,
porque ali o Senhor fez o sacrifício, Pai, e realmente, Pai, por ela nós não somos consumidos, porque senão nós teríamos sido consumidos pelo nosso pecado e pela nossa fraqueza, Senhor. Sê conosco, nos orienta, nos ajuda, Pai, nessa semana que estamos iniciando, que seja uma semana diferente para cada um de nós, Pai, que a gente possa se debruçar mais na Tua Palavra, Pai, mais na oração, mais no cuidado com o nosso próximo, Senhor. Dá-nos forças, dá-nos agilidade, dá-nos... Enfim, Pai, dá-nos da Tua presença, Pai, para que a gente possa vencer essa semana, no nome e no sangue de Cristo, Pai. Oramos pelos enfermos, o Senhor conhece cada um que foi nominado aqui, Pai. O Senhor sabe as dores de cada um, as limitações, o Senhor conhece os medos, os anseios, Pai. O Senhor conhece, Pai, quando cada um toma um medicamento e não sabe se aquele medicamento vai fazer o efeito desejado, Senhor. Que o Senhor dê graça a cada um dos nossos enfermos, que o Senhor os visite, que o Senhor que tem toda a cura, o Senhor detém toda a cura, Pai. O Senhor possa estar curando cada um deles, ó meu Deus, debaixo mesmo do Teu poder maravilhoso, porque nós sabemos, ó meu Deus, que o Senhor é aquele, Pai, que formou a cada um, Pai. O Senhor conhece cada célula, cada dor, cada doença o Senhor conhece, Pai. Nós não conhecemos, às vezes, nem os médicos sabem a profundidade de cada doença, Pai. Mas que o Senhor dê graça para os nossos enfermos, dê graça para cada um do nosso relógio de oração, Pai. Quantas pessoas ali que sofrem, Pai. O Senhor, cada vez que eu oro, eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas aqui estão orando por essa vida que está aqui, Pai? Às vezes, Pai, são pessoas que nem Te conhecem ainda. Que o Senhor visite, Pai, que hoje seja o dia dessa oportunidade, Pai, porque é tão maravilhoso a gente Te conhecer e a gente Te render glórias, ó Senhor. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, a gente pode descansar no Senhor, ó meu Deus. Muito obrigada, Pai. Sê conosco neste culto, na escola dominical, Pai. Que saiamos daqui realmente diferentes do que nós chegamos, ó Senhor. Sê conosco, Pai, nos dá a alegria do Espírito, a alegria de a gente viver para o Senhor, Pai. Sê mesmo conosco. Abençoa os nossos irmãos que estão viajando, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal também, Pai. E nos dá um domingo muito abençoado, Pai. Nós oramos agradecidos no nome e no sangue de Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar cântico de número 178, que diz: ó Rei das Nações, quem não Te louvará? Grandes são as Tuas obras. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das Nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das Nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram
Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos assentar. Cântico 219. Vem o Senhor a minha vida oferecer. Nós vamos oferecer ao Senhor também os nossos dízimos, as nossas ofertas nesta hora. E nós estamos aqui caminhando pela fé. Terminamos já essa semana a reforma da sala lá em cima. Ia convidá-los para passarmos lá, para ver a pintura pronta, mas está chovendo. Mas vai ser feito os adesivos nas paredes, né, Lília? Lília e a Ramoliz estão organizando tudo isso, junto com as mães da igreja, para termos um espaço para a criançada. E vai ser bênção demais. E já foi feita aqui a nossa laje, né? E agora, essa semana, já vai ser feito o telhado. E o primeiro caminhão de tijolos já chegou. Então, a caminhada vai, né? Quem entende de construção, Dona Denise, que é experta no negócio, tá vendo que está indo rápido, né? A graça de Deus, está indo rápido. E o nosso pedreiro também é temente ao Senhor. E vai dar tudo certo. Enquanto cantamos, cântico 219, nós podemos consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Convidar o presbítero Amauri para orar por nós aqui e agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Estamos contentes com o Amauri também, que teve uma grande bênção. O filho Samuel foi aprovado agora no vestibular da Federal. Graças a Deus, né? E a mamãe também está melhor, né? Lá em Guarapuava, está precisando usar um andador, mas está tudo bem, né? Tudo bem. Dona Julieta também, temos orado por ela, está melhor. Precisou ir ao hospital, estava com água no pulmão, mas está em casa. E também essa semana fomos rapidinho lá em Goiás visitar o meu pai e a minha mãe. E graças a Deus, pela idade, tão bem. A Lília olhou tudo lá, remédios todos organizados, né? A osteoporose na coluna. Foi na consulta terça-feira. Minha mãe sempre que vai, volta com a novidade. Mas está tudo sob controle. Com a graça de Deus, está tudo bem. Então vamos orar. E aí também orar dando graças a Deus pelas crianças que vão com a Lília lá para o culto que continua. Nosso professor hoje é o mestre Eliezer.
Querido Deus, graças te damos, Senhor Deus, pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada semana, Senhor Deus, de estarmos na Tua casa, Senhor Deus. Temos trazido, Senhor Deus, os nossos agradecimentos, porque o Senhor tem despejado sobre nossas vidas ricas bênçãos, Senhor Deus. Obrigado pelo privilégio de cada semana podermos estarmos aqui agradecendo. Abençoa todos aqueles que estão participando, Senhor Deus, através da internet. Abençoa a nossa igreja, abençoa a construção, Senhor Deus. Colocamos também diante de Ti, Senhor Deus, a vida das nossas crianças, Senhor Deus, que o Senhor possa estar orientando, Senhor Deus, os seus coraçõezinhos, Senhor Deus, preparando, Senhor Deus, para um futuro. Obrigado por esse momento, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Colocamos também diante de Ti, Senhor Deus, a vida das pessoas que têm passado por alguma dificuldade com relação à saúde. Somos gratos por tudo aquilo, Senhor Deus. Guarda-nos, prepara o nosso coração para recebermos a mensagem. Prepara também, Senhor Deus, o Teu servo que irá trazer o nosso conhecimento da Tua palavra. Por isso que oramos, agradecido em Teu santo nome. Amém. Bom dia. A nossa lição é de número 10. A lição é de número 10. Se nós olharmos na capa da nossa lição, está dizendo que são os ensinos do reino. Então, todas as lições têm por objetivo trabalhar o reino. Então, quando nós estudarmos hoje, nós vamos estudar qual é o preço. Qual é o preço desse reino? Qual é o preço de sermos discípulos de Jesus? Qual é o preço? Tem preço ou não tem preço? Então você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, por favor. A partir do verso 25. Nós só vamos ler algumas partes desse texto para chamar a atenção do que é o assunto da lição. Tá certo? Então, por favor, você mantenha a sua Bíblia aberta, meu querido. Versículo 25, qual é a última parte desse versículo? O que está escrito na última parte? A última frase do versículo 26.
Então não é uma tarefa assim fácil. Por quê? A primeira parábola que Jesus vai contar é sobre uma pessoa que vai construir uma torre. Aí o irmão pode voltar a sua Bíblia no capítulo 14 de Lucas. Ele vai contar para nós a história de alguém que vai construir uma torre. Aí ele vai, para construir essa torre, o que ele precisa fazer? Aí o irmão pode prestar atenção no versículo 28. A mesma expressão que ele vai usar no 28 é a mesma expressão que ele vai usar na parábola do rei. Olha no versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Então, qual é a primeira parábola? Construir uma torre. Provavelmente, Jesus está olhando para essa multidão que está seguindo, porque ele diz o seguinte: grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então essa multidão está seguindo Jesus, e Jesus vai dizer exatamente: espera aí, vocês estão me seguindo por quê? Porque vocês querem? Porque se alguém quer construir uma torre, queridos, eu posso afirmar para os queridos que é uma escolha que você faz. É uma escolha. E quando você pensa em construir uma torre, você pensa construir uma torre para quê? Para se proteger. Agora, observa o versículo 31. Observa o versículo 31. Ou qual o rei que indo para combater outro rei, olha de novo, não se assenta primeiro para calcular se 10.000 homens poderão enfrentar o que vem contra ele com 20.000. São duas parábolas, mas são duas parábolas com um único propósito. Então, qual é o preço de ser um discípulo de Jesus? Qual é o preço? É como que nós vamos agir. É a primeira parábola. É como que eu devo agir. Eu vou agir de que forma? Eu vou construir alguma coisa? Eu vou fazer alguma coisa? E é livre. E muitas vezes a gente pensa que o Evangelho é algo que te prende a fazer o que o Evangelho te quer. Não, o Evangelho é livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas o que você e eu escolhemos determina se somos discípulos de Jesus ou não. Então é como eu vou agir. Olha a segunda. A do rei. O rei é forçado. Ele não tem escolha. O texto vai dizer 10.000 para 20.000, você lutaria com 10.000, com 20.000? Claro, se a gente fosse um Gideão da vida, né? A gente poderia lutar com uma quantidade muito menor do que os midianitas, verdade? Mas observa que a segunda é algo que você precisa ceder. Porque se o rei vai a uma guerra com 10.000, a probabilidade dele perder, a probabilidade dele ver o seu exército todo dizimado, então o que ele tem que fazer? Ele tem que ceder. Queridos, quantas vezes nós temos renunciado à nossa própria vontade para ser discípulos de Jesus? Não é pesado? Então a primeira me diz como que eu devo agir. É uma escolha que eu faço. Você pode escolher hoje.
você pode escolher. Agora, se você escolhe, você está escolhendo de acordo com que é a vontade de Deus mesmo para as nossas vidas ou não? Ou nós estamos sendo aqueles que seguem a Jesus por interesse? Tem uma expressão na lição que eu amei. Na página de número 33, a última, antes do tópico número 2, ele diz assim: muitas vezes estão em busca apenas de satisfação dos interesses e necessidades pessoais. São aqueles que, em vez de servir a Cristo, querem se servir dele. Epa! E nós vamos ver muito isso. Então o discípulo de Jesus entende que eu vou servir, eu não vou ser servido por ele. Então eu preciso hoje entender que o agir dele, o que eu vou agir, como que eu vou ceder, eu preciso entender que isto diz se eu sou ou não discípulo de Jesus. Lá na missão, na Jucum, nós temos uma dinâmica lá chamada imersão cultural. Então você tem um local que tem budista, tem um local que tem os muçulmanos, tem cada imersão cultural para cada região. Você vai para a África, então tinha uma lá que o pessoal saiu chorando. E era um rapaz dos seus 19, 18 anos. A pergunta que eu fiz para mim e que eu escrevi é: quais são as condições de ser um discípulo de Jesus? Será se nós passarmos por uma grande perseguição no Brasil, uma perseguição na pele, nós continuaríamos sendo discípulos de Jesus? Ou nós vamos ceder, não, Jesus, eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer isso. Não. Como que fica a abnegação? Como que fica a renúncia? Então ser discípulo de Jesus exige renúncia. Renúncia não é a minha vontade. Eu não sigo Jesus, eu não sou discípulo de Jesus fazendo o que eu quero. Eu sigo a Jesus fazendo o que Ele quer. Porque aí é o reino. Então, se eu tenho um rei, eu sou súdito do rei. Se eu sou súdito do rei, o meu Senhor é outro. Então, a parábola, ela tem essa proposta para nós. Uma grande multidão seguindo a Jesus, Jesus vai virar para eles e vai dizer: por que vocês estão me seguindo? Por que vocês me seguem? Vocês me seguem porque eu dou pão para vocês? Vocês me seguem porque eu curo os enfermos de vocês? Vocês me seguem por quê? Observa o seguinte, queridos, que é uma expressão muito forte, e eu gostaria que você voltasse um pouquinho a sua Bíblia. No capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 57, nós estamos discutindo, nós estamos aprendendo, nós estamos estudando o preço do discipulado, o preço de ser discípulo de Jesus. Então nós estamos entendendo claramente que um discípulo de Jesus precisa entender que o agir, que é uma escolha que ele faz, tem que ser um agir diferente. Se você vai como um rei para uma guerra, você precisa ceder a muitas vezes as convicções que a gente vai tendo, e ao longo do estudo da palavra, da oração, muitas vezes vai transformando e nós não queremos ceder. Nós precisamos ceder, queridos, porque este vai ser um discípulo de Jesus. O 57
Indo Jesus afora, alguém disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outra, Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe aplicou: ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, o reino, ser discípulo de Jesus, requer de nós a nossa nova forma de agir, um novo estilo de vida. Nós precisamos entender, o reino vai exigir isso de nós, como discípulos. Eles estão dizendo aqui literalmente: olha, eu tenho que fazer alguma coisa? Não, ele vai dizer literalmente: quem tem posto a mão no arado não deve olhar para trás. Mas por que esse reino, ele é tão significativo para nós, já que o reino está dentro de nós? Então, por favor, este reino, abre o livro de Romanos, capítulo 14. Capítulo 14 de Romanos. Por que o reino de Deus, ele muda a nossa forma de agir, ele muda, ele tem esse poder de transformação. 14, versículo 17, Paulo dizendo para a igreja de Roma: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, o que nós estamos entendendo? Este reino não é comida e nem bebida. Este reino é um reino de paz e de justiça. Então, eu preciso entender o reino dos céus. Eu preciso entender qual é o cidadão do reino dos céus. Agora, por favor, qual a importância de estudarmos o reino de Deus? Livro de Daniel, por favor. Livro de Daniel, capítulo 7, por favor. Versículo de número 27. Queridos, são versículos que muitas vezes a gente fica falando assim: o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? É como que eu vou agir, é dentro, não é do lado de fora, não é comida e nem bebida, é o que é dentro. E o que é dentro, você vê que a transformação de dentro para fora é a maior transformação que o reino vai trazer para nós. E ele vai dizer, Daniel: o reino e o domínio e a majestade dos reinos abaixo de todo o céu serão dados, e ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então, quando nós estudamos as parábolas do reino, nós estamos vendo que a parábola do reino dos céus não é comida, é como que nós vamos agir, como que nós vamos pensar. O reino dos céus é eterno, amados. É muito interessante que quando a gente vai para a oração do Senhor, a gente vai orar: venha o teu reino. Venha o teu reino sobre quem? Venha o teu reino, seja feita a tua. Olha como que é a oração, é como eu vou agir. Venha o teu reino sobre a minha vida e como eu vou agir. Venha o teu reino, venha o teu reino.
O reino dos céus, a partir de Mateus capítulo 17, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um monte de coisa, a mostarda, a semente, a como se planta. Por quê? Porque pode cair no solo do nosso coração o quê? A semente do quê? À beira do caminho. Então, caindo a semente, se nós olharmos a parábola, ele vai dizer que aonde que é semeada é no coração, não é em outro lugar, não é na terra. Ele vai dizer a terra, a pedra, né, os espinhos, para nos dar exemplos daquilo que vamos acontecer no nosso dia a dia. E lá na imersão cultural, os meninos saem chorando, por quê? Porque o reino dos céus, queridos, vai ser tomado à força. Nós precisamos entender isso. Ser cidadão do reino dos céus precisa nos despertarmos, porque o reino do céu não consiste em comida e bebida, mas o reino dos céus consiste no que, como eu vou agir. Aqui preciso renunciar a ceder para que o reino dos céus prevaleça em minha vida. Se isso acontecer em nós, o que vai acontecer é que o reino dos céus, sendo eterno, ele vai transformar a nossa vida dia após dia. Aí o nosso comentarista vai dizer o seguinte: olha, ser discípulo de Jesus significa assumir quem Jesus é. Por que nós servimos a Jesus? Por que o Evangelho é tão combatido hoje? Por que ser discípulo de Jesus? É interessante quando nós olhamos para as Escrituras nunca vão dizer assim: façam membros de igreja. Façam o quê? Cópia de vocês. Tem cópia de vocês na igreja? Qual a diferença de Judas, o Iscariotes, para os outros 11? Qual a diferença dele? Se eles tinham a mesma palavra, qual era a diferença dele para atrair Jesus e os outros serviram ao Senhor e morrer do jeito que morreram? Qual foi a diferença? Qual a diferença do discípulo, de ser discípulo? Ele entendeu, os outros 10 entenderam o que é ser discípulo. Os outros, Judas não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Estou lendo um livro de John Piper chamado Deus é o Evangelho. O John Piper ele é abusado nos títulos dos livros dele, né? Ele diz assim: o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus. Então Deus é o Evangelho. Deus é o Evangelho. E quando ele coloca uma frase de impacto lá: se você e eu queremos ir para o céu, se você soubesse que Jesus não está no céu, você iria? Não, no céu não tem dor, não tem sofrimento, lá não tem, mas Jesus não está lá, Deus não está lá, você iria? Se Ele está aqui, se Ele está no meio de nós, o reino dEle está dentro de nós, então qual a diferença do céu para aqui, queridos? É a presença dEle. Então a presença dEle me diz se eu sou discípulo ou não. Então qual é o significado de ser discípulo de Jesus hoje? Qual é o significado? As majestosas construções antigas, bem como as guerras, eram empreendimentos de alto valor. Filipenses 3, 7 a 8, Paulo compreendeu bem a verdade pelo que declarou: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele considerou tudo. Paulo considerou. Olha, era o cara da UFPR, né? Era o cara foi educado aos pés de Gamaliel. O cara era
o doutor Saulo, o que ele considerou? Tudo que ele tinha, tudo que ele fazia. O homem era poliglota, querido, poliglota. O homem falava grego, o homem falava aramaico, o homem falava hebraico, o homem era poliglota, que ele considerou tudo. Tudo como? Perda. Então, ser discípulo de Jesus existe renúncia. Queridos, aqui não é renúncia, né? Não é renúncia de você ter um prédio bonito como nós temos, de ter um carro que você tem. Não, a renúncia é o seguinte, a renúncia. Essas coisas que você tem tomado o lugar de Deus. Então não tem problema nenhum de ser rico, não tem problema nenhum de você ser rico, riquíssimo. Não tem problema. O problema é a riqueza está tomando o primeiro lugar na sua vida e na minha vida. Essa que é a proposta. É quem está. Qualquer coisa que se interponha entre o homem e Deus, separa o seu relacionamento com o Senhor. Queridos, aí não é discípulo de Jesus. E muitos vão chegar no último dia e vão dizer o quê? Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo outro, participei da escola dominical, fui professor da escola dominical lá, na lição de número 10, ele vai virar para mim assim: conheço você não. Por que ele não conhece? Porque eu não sou discípulo dele. Eu preciso entender isso, queridos. Qual é o preço do discipulado? Eu não estou aqui. Queridos, nós temos um evangelho todo, o de Marcos, onde mostra que Jesus só veio para servir. Jesus serve com a sua vida e serve com a sua morte. Então, o discípulo de Jesus hoje assume qual é o papel de ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus exige uma avaliação não de custo financeiro, querido, mas do custo do que está no nosso coração. O problema não são as riquezas, o problema está exatamente naquilo que está no nosso coração. Lembra da passagem do jovem rico? Está na nossa lição, logo na página seguinte aí, na página 34. Qual foi o problema do jovem rico? Vai e vende tudo que tem. E ele saiu de que jeito? Qual era o problema? Não era a riqueza. O problema daquele menino que ele fazia tudo por obrigação. Olha, desde a minha mocidade, e para mim lembrar da minha mocidade, eu vou ter que voltar a 64 anos atrás, né? Desde a minha mocidade tenho cumprido tudo. Aí Jesus olhou para ele e ele disse que assim, e Jesus o ama. Vai, vende. Você vê que ser discípulo de Jesus, querido, exige de nós como nós vamos agir e o que nós vamos precisar ceder para quando nós chegarmos no reino eterno, chegarmos no reino e falar assim: fiz, e ele vai falar assim: não te conheço. A última, ser discípulo significa levar o compromisso até o fim. A vida cristã, muitos começam bem, mas depois não conseguem chegar ao final. Nós não estamos falando de quem já abandonou, tá bom? Pelo amor de Deus, aqui não está apologia nenhum aqueles que serviam ao Senhor e já foram embora ou abandonaram o Evangelho. Eu estou falando de nós, eu estou falando para nós. Ser discípulo de Jesus significa levar esse compromisso até o fim, até o fim. Não tem opção para nós hoje, outra coisa a não ser a parábola da construção da torre ou da parábola do rei. Não temos outra, nós não temos. Então nós temos que seguir esse significado de ser discípulo de Jesus até o fim. Na vida cristã, muitos começam bem, mas depois não conseguem chegar até o fim. Fracassam e expõem o Evangelho à vergonha. Neste particular, Jesus apela
para um dos sentimentos mais sensíveis da natureza humana, o temor do ridículo. Se começarmos a construir, não terminamos, os homens vão olhar, olha aí, olha o crente construindo. Não terminou? Por que não tem? Aí vai olhar assim, olha, mas você não é vitorioso? O seu reino é tão vitorioso, então por que você perdeu? Por que você está doente? Quando tememos ao Senhor, queridos, nós entendemos que ser discípulo de Jesus significa levar esse compromisso até o fim. Então, quais são as condições de sermos um discípulo de Jesus? Se é de graça, se a salvação é gratuita, então o que requer de nós, discípulos de Jesus? Primeiro, queridos, nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser verdadeiros. Não posso fazer, não existe justificativa. Olha, eu não tenho condições de estudar e lecionar a lição, como eu já ouvi. Não tem, isso não significa que você não é discípulo de Jesus. O que significa que você é discípulo de Jesus quando você pede para fazer e não faz, como deveria ser feito. Temor no meu coração sobre essa lição. Aqueles que, em vez de servir a Cristo, querem ser servidos por Cristo. A multidão queria levar Jesus para Jerusalém. Sabe para quê? Para declarar rei, para libertá-los de Roma. Mas Jesus não veio para isso. O reino dele não consiste em comida e bebida. O reino dele consiste de justiça e paz. O reino dele é um reino eterno. Não seria um reino temporário para vencer o governo romano. Tanto é que o próprio Daniel vai escrever: os reinos desse mundo vão ter fim, mas o reino de Deus é eterno. Se é eterno, meu amado, nós precisamos ter um compromisso até o fim com esse reino. Eu coloquei uma frase aqui para a gente concluir a nossa lição. A estrada do compromisso da fé é pavimentada de renúncia. Vou repetir para os queridos. A estrada do compromisso de fé é pavimentada com renúncia. Provavelmente, se João Batista pregasse hoje, reverendo Nicodemos diz que ninguém viria para a igreja. Arrependei-vos. Arrependimento. Qual é a mensagem do Evangelho hoje? É o que você vai ter se você servir ao Senhor. Quais são os benefícios de você servir ao Senhor? Queridos, se João Batista estivesse hoje, provavelmente a igreja dele estaria vazia. Então a estrada do compromisso da fé é pavimentada com renúncia. Eu renuncio às minhas vontades, não porque eu sou bom. Eu renuncio à minha vontade porque eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o Rei da minha vida. Eu renuncio a muitas coisas que eu creio. Queridos, quantas coisas. Só um testemunho para vocês. Quando eu estudava no ginásio, antigamente ginásio, alguém chegou para mim e falava assim: você tem espinhela caída? Vocês conhecem isso? Esse negóciozinho aqui no meio aqui, você tem espinhela caída? E eu crente, amado, crente. Vão lá benzer? Eu falei, vão, qual o problema? Mais um, menos um, fazer uma coisa ou menos outra. Queridos, isso prova mais uma vez que eu não conheço Jesus. Então, quantas verdades a gente tem feito hoje? Ah, não, tem que ser feito desse jeito. Se não fizer desse jeito, eu não vou. Queridos, tem algo que precisa ser repensado das nossas vidas. Ser discípulo de Jesus é livre, mas você precisa escolher como que você vai agir.
ser discípulo de Jesus como um rei precisa de um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida é renunciar, muitas vezes, a verdades absolutas que nós sempre aprendemos e achamos que são verdades absolutas. Separei uma aqui. Se você abrir Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 11. Para você sair daqui, meu amado, para você que está ouvindo, para você que vai ouvir a revista da escola dominical. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. O que está errado no texto, queridos? O que está errado no texto? O trigo não se malha no lagar. O lagar é um lugar escondido. O trigo se malha no eirado. Gideão querendo se esconder, achando que se esconder no lagar, ele poderia se livrar dos midianitas. Só o Senhor, querido, pode nos livrar. Guarda isso no seu coração. Gideão estava no lugar errado, malhando trigo no lagar. O que se faz no lagar é vinho, não é trigo. Então nós precisamos entender o que Deus tem para as nossas vidas como igreja hoje no Guabirutuba. Pai querido, obrigado por essa lição. Obrigado por tirar dos nossos olhos a venda se nós somos discípulos ou não do Senhor. Nos ensina, Pai, a partir dessa lição, a como que devemos agir, o nosso novo estilo de vida que precisamos ter, Deus, até estarmos com o Senhor ou até a volta do Senhor. Nos ensina isso. Nos ensina, Pai, a cedermos muitas vezes de verdades que nós acreditamos que são verdades absolutas, mas essas verdades absolutas, elas ferem rigorosamente o Teu reino. Então nos ensina a ceder. Nós não sabemos qual foi o resultado dessas parábolas que Jesus contou, mas sabemos quais são os frutos que elas vão produzir, porque logo em seguida dessas parábolas, Jesus vai falar do sal. E Deus, queremos ser o sal da terra e a luz desse mundo em Cristo Jesus. Amém. Só lembrando que a nossa escola dominical das crianças de manhã tem acontecido. Nós estamos organizando os mobiliários, tudo. Então, avisem lá para os familiares que tem escola dominical de manhã, para as crianças, e à noite, culto infantil. E quarta-feira é aniversário do jovem Roland, não é isso? 22, é quarta-feira, né? Não, quarta, manhã 20, 21, terça, quarta-feira. Roland, venha aqui à frente, por favor, queria orar, agradecer a Deus pela sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Também já estamos preparando, né, Lézer? A nova revista já está pedida. E nós vamos estudar os profetas menores. Os 12 profetas menores. Vai ser bom. Vai ter muito texto da Bíblia para ler, né?
E vai ser muito gostoso. Então, se prepare, guarde essa revista aí lá na sua biblioteca, porque essas lições que nós estamos estudando são muito preciosas. Como vou agir e o que eu preciso abrir mão, né? Vocês já viram quando a gente vai fazer uma limpeza em casa? Quando eu estava estudando, estava pensando nisso. A gente é tão apegado a algumas coisas, você não usa, mas você não dá para o outro, até que um dia aquilo estraga. Eu tinha uma bota que eu ganhei do Miro, para andar de moto. E eu era pegado com aquela bota. E eu não usava para economizar. Sabe o que aconteceu? Ressecou. E aí, o dia que eu usei, ela quebrou toda. Eu podia ter usado, né? Era uma bota muito boa. Então, damos graças a Deus pela sua vida, querido irmão. O amamos em Cristo. Somos gratos a Deus pela sua presença conosco nessa caminhada cristã. Quero orar, agradecer a Deus por mais um ano de vida, pela sua vida e pela sua família. Pai, muito obrigado pela vida do irmão Roland. É um servo do Senhor querido, abençoado. Tem estado conosco, temos caminhado juntos com Jesus. O Senhor também o tem usado a sua família nas nossas vidas. Obrigado por esse grande privilégio. Que nessa semana, ao completar mais um ano de vida, o Senhor possa continuar proporcionando ao Roland o crescer no conhecer ao Senhor. Que a alegria do seu coração seja essa, de conhecer ao Senhor e de servir ao Senhor. Eu sei que o Roland já tem aberto mão de muitas coisas para servir ao Senhor, e o Senhor o tem abençoado. Nós oramos, pedimos saúde, pedimos paz no seu coração e plenitude do Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus nosso Pai, a comunhão, o conforto e os dons do Santo Espírito sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Podemos dar um abraço no outro aí, desejar uma boa semana. Cumprimentem o Roland. Quantas primaveras? Oh, que bacana. Eu chego lá também, assim, com essa força toda aí. É, só dizer. Eu não fico aqui o tempo todo, mas eu posso vir a qualquer momento. Evandro, Deus te abençoe muito. Obrigado por estar conosco aí. Qualquer momento.